Olá, povo de Deus, quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum, 28 de agosto de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 10, 16 a 18 e Mateus 23, de 27 a 32. Há mais de 200 anos discute-se na exegese a autoria paulina da segunda carta aos Tessalonicenses, mas até hoje a questão não foi resolvida. Uma leitura superficial das duas cartas aos Tessalonicenses dá a impressão de que seguem o mesmo esquema. Uma primeira parte com ação de graças e uma segunda com recomendações práticas para a comunidade. Porém, um estudo mais acurado faz emergir pontos de conflitos entre as duas. Porém, vemos nas duas o recurso à paradosis, isto é, ao apelo de Paulo para que permaneçam fiéis às suas orientações. Em grego, na acepção religiosa do termo, paradosis é a transmissão de práticas e de valores espirituais, ou o conjunto das crenças que são conservadas e seguidas com respeito ao longo de muito tempo. Isso mostra que Paulo já era, de fato, uma referência grande para a comunidade. No trecho de hoje, depois que Paulo recebeu as informações de Timóteo sobre a comunidade de Tessalônica, acendeu nele algumas preocupações, mas sobretudo a de perceber que muitos dos que aderiram a Jesus Cristo e à comunidade estavam levando uma vida não condizente com o nome de cristãos. Sobretudo, Paulo estava preocupado com a ociosidade de muitos. Paulo se apresenta como modelo para a comunidade porque, enquanto estava entre eles, procurou ganhar o pão com o próprio esforço. Aliás, esse argumento Paulo utiliza em outras cartas também. Dentre os problemas que Paulo ficou sabendo que estava acontecendo nas comunidades, um era o de que alguns que viviam de espalhar falsas notícias, confundindo os mais simples. Como nos diz o exegeta Schreiner, havia aqueles que estavam pregando a volta de Jesus Cristo para muito rapidamente. E Paulo, sem eliminar a espera do fim, ensina um prolongamento determinado por Deus do tempo antes do fim. Para esse tempo, o importante é crer e conservar a tradição paulina. No seu poder, dignou-se a Deus realizar todo o bom desejo e toda a obra inspirada na fé. Ele deu boas razões para esperar, quer agora confirmar os seus corações em toda a palavra e obras boas, guiando-os para o amor de Deus e a paciência de Cristo. Com este horizonte, Paulo faz uma longa admoestação aos cristãos de vida ociosa, dando-lhes ordens para trabalhar, sob uma forte repreensão aos preguiçosos. Há pessoas que não estão aptas para o convívio comunitário. Se encontram comunidades maduras com capacidade de discernimento, tudo bem, mas nem sempre isso é fácil. Por isso, Paulo sugere mesmo um afastamento da comunidade até que se convertam. O apóstolo termina nossa perícope pedindo a Deus que dê paz às suas comunidades, o maior dom que se pode desejar a quem se ama. Mateus 23, 27 a 32, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão.
Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: ah, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. O capítulo dos ais de Jesus contra fariseus e escribas tem 7 ais. Ontem vimos o 4º e o 5º, hoje são o 6º e o 7º ais. Sendo o tempo de redação do Evangelho de Mateus por volta dos anos 80 a 100, final do 1º século, o capítulo 23 retrata bem o clima que a comunidade estava vivendo. O conflito com os escribas e fariseus estava num ponto alto. Mateus possivelmente estava se reportando à comunidade de Antioquia da Síria, num ambiente misto de judeus convertidos ao cristianismo e pagãos. Já havia um alerta forte contra os judeus, como vimos em Mateus 21:43. Por isso, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a gente que produza os seus frutos. Clara referência à virada das comunidades primitivas, abandono dos judeus e dedicação aos pagãos. Assim, ainda que entendamos que os ais de Jesus são constatações duras, por outro lado, podemos entendê-los como lamentação, sendo que os escribas e fariseus não iriam ler o Evangelho. É claro que serve de alerta de Jesus para os líderes das próprias comunidades cristãs. Ainda assim, estamos diante de uma crítica forte ao comportamento legalista. Pessoas que viviam de aparências, mas no seu íntimo carregavam cadáveres, já em putrefação. Conduta que acabava por destruir a comunidade, por onde falta confiança, não há relacionamento seguro. Ninguém estrutura uma comunidade sobre mentiras ou, como chamamos hoje, sobre fake news. Nossas comunidades de hoje também estão cheias de ambiguidades e dificuldades dessa ordem, pois se propaga muito um comportamento hipócrita baseado numa falsa moral. Em nossa sociedade, vemos pessoas que adotam o slogan Deus, Pátria e Família, mas que em sua vida particular são apenas conceitos vazios. O último ai de vós do capítulo 23 que aparece hoje apresenta-nos um problema muito sério. Trata-se daqueles que são negacionistas em relação à história. Jesus afirma: ai daqueles que edificam sepulcro aos profetas e justos, dizendo que se tivessem vivido no tempo dos que o mataram, não teriam sido convenientes com tais crimes. Jesus os lembra que, confessando serem filhos de assassinos de profetas, sem assumirem as responsabilidades históricas, continuam praticando o que fizeram seus pais. E por isso Jesus lhes diz: completai a medida de vossos pais. A questão da memória histórica é fundamental para se edificar um povo novo, uma sociedade onde os erros do passado não se repitam. Porém, a falta desta memória faz com que muita gente idealize tempos passados, achando que tudo era melhor. Jesus não teria dúvidas, repetiria sua mensagem: completai, pois, a medida de vossos pais.
Celebramos hoje Santo Agostinho, nascido em Tagaste no dia 13 de novembro, 354. Atual Argélia, localizada a 90 quilômetros do Mediterrâneo, próximo a Hipona, na época províncias romanas do norte da África. Faleceu em 430 e deixou-nos como legado 113 obras escritas, entre tratados filosóficos, teológicos, comentários e escritos da Bíblia, sermões e cartas. Até hoje, suas obras e sua vida despertam interesses de historiadores de dentro da igreja e também fora dela. Um beijo no seu coração.